Ela tinha apenas 17 anos quando fechou a porta daquela casa pela última vez. Ninguém correu atrás. Ninguém perguntou se ela tinha para onde ir. A mãe nem levantou os olhos do celular. O pai continuou assistindo televisão como se nada estivesse acontecendo. Os irmãos riram, zombaram, disseram que ela não duraria uma semana sozinha. Você não é nada, foram as últimas palavras que ouviu antes de pisar na calçada com uma mochila velha nas costas e R$ 30 no bolso. Ela não chorou naquele momento. Guardou as lágrimas para depois, quando ninguém mais pudesse vê-la desmoronar. 7 anos se passaram. 7 anos de silêncio absoluto, de luta invisível, de noite sem dormir e dias sem comer. E então, numa manhã qualquer de domingo, o nome dela estampou todas as manchetes do mundo. Lara Monteiro. A voz que conquistou o planeta. E foi exatamente nesse dia que o telefone dela começou a tocar. Era a mãe. Lara Monteiro sempre soube que não era amada da mesma forma que seus irmãos. Não era algo que lhe dissessem abertamente, pelo menos não no começo. Era uma percepção sutil, construída aos poucos, como uma sombra que cresce lentamente até engolir toda a luz. Era na forma como sua mãe sorria quando Gabriel, seu irmão mais velho, entrava na sala, e na forma como esse sorriso desaparecia quando era ela quem chegava. Era no orgulho que seu pai demonstrava quando Bianca, a irmã do meio, trazia uma nota boa da escola, e no silêncio indiferente quando Lara mostrava suas próprias conquistas. Ela tinha 8 anos quando percebeu pela primeira vez que algo estava errado. Foi numa festa de aniversário de Gabriel. A casa estava cheia de parentes, amigos, vizinhos. Havia bolo, doces, decoração elaborada, presentes empilhados na mesa. Lara observava tudo com os olhos brilhando, imaginando como seria quando seu próprio aniversário chegasse em 2 meses. Mas quando o dia finalmente veio, não houve festa. Não houve bolo especial. Apenas um pequeno bolinho comprado no supermercado, uma vela solitária, e um parabéns murmurado entre bocados de jantar. Ela não entendeu por quê. Perguntou à mãe se tinha feito algo errado. Não seja dramática, Lara, respondeu a mãe, sem tirar os olhos do fogão. Você não precisa de tanta festa. É desperdício. Mas Gabriel havia precisado. Bianca também teria direito, no ano seguinte, a uma celebração igualmente grandiosa. Apenas Lara não merecia. Os anos seguintes foram uma sequência interminável de pequenas crueldades disfarçadas de normalidade. Quando Gabriel quis aulas de futebol, os pais pagaram sem pestanejar. Quando Bianca pediu aulas de balé, foi matriculada imediatamente. Quando Lara, aos 10 anos, timidamente mencionou que gostaria de aprender violão, o pai riu. Violão? Você não tem jeito para essas coisas, Lara. Para de sonhar e foca nos estudos. Ela focou nos estudos. Tirava notas excelentes, melhores até que as de Bianca. Mas quando levava o boletim para casa, a reação era sempre a mesma, um aceno de cabeça, um muito bem sem emoção, seguido de um comentário sobre como Gabriel estava se destacando no time de futebol ou como Bianca tinha conseguido o papel principal no espetáculo da escola. Lara aprendeu cedo que seus esforços eram invisíveis, que seu valor era medido numa escala diferente, uma onde ela sempre saía perdendo. As comparações eram constantes e devastadoras. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Dizia a mãe quando Lara se recusava a usar os vestidos que Bianca adorava. Seu irmão nunca deu trabalho assim, murmurava o pai quando Lara ousava questionar alguma ordem injusta. Ela não entendia o que havia de tão errado com ela. Tentava se moldar, se transformar, ser quem eles queriam que ela fosse. Mas nada nunca era suficiente. Foi aos 12 anos que Lara descobriu o canto. Não foi algo planejado ou intencional. Estava sozinha em casa, como sempre, e começou a cantarolar uma música que havia escutado no rádio. A voz saiu naturalmente, preenchendo o silêncio do quarto vazio. Ela continuou cantando, experimentando, testando os limites da própria voz. Era libertador. Era seu. Algo que ninguém podia tirar ou diminuir. A partir daquele dia, cantar se tornou seu refúgio. Trancava-se no quarto e cantava por horas, deixando as emoções fluírem através das notas musicais. Escrevia letras em cadernos velhos, palavras que nunca compartilhava com ninguém, sentimentos que não sabia expressar de outra forma. A música se tornou a única linguagem em que ela conseguia ser honesta, a única forma de arte em que se sentia verdadeiramente ela mesma. Mas quando a família descobriu, a reação foi previsível. Gabriel entrou no quarto dela certa tarde, sem bater, e a encontrou cantando. Ele zombou, chamou os outros. Em poucos minutos, toda a família estava na porta, rindo.
Olha a cantora, debochou Bianca. Acha que vai ser famosa, é? Lara, para com essa bobagem, ordenou o pai. Você está fazendo barulho. Temos coisas importantes para fazer. Você não tem talento para isso, complementou a mãe, com uma frieza que congelou o sangue de Lara. É melhor se concentrar em algo mais realista. Arruma esse quarto, vai. Algo se quebrou dentro dela naquele dia. Não foi apenas a rejeição ao seu talento, algo que ela amava profundamente. Foi a certeza absoluta de que, para aquelas pessoas, ela nunca seria suficiente. Não importava o que fizesse, quem fosse, ou quão arduamente tentasse. Ela simplesmente não era merecedora de amor, apoio ou reconhecimento. Os anos da adolescência foram os piores. Aos 15 anos, Lara já havia se tornado praticamente invisível dentro da própria casa. Seus pais mal conversavam com ela, exceto para dar ordens ou fazer críticas. Gabriel e Bianca a tratavam como uma empregada, pedindo que fizesse suas tarefas domésticas, que lavasse suas roupas, que servisse suas refeições. Ela se tornou a Cinderela da própria família, mas sem a promessa de um final feliz. Na escola, ela também era solitária. Não tinha muitos amigos. A rejeição em casa havia criado uma barreira invisível ao seu redor, uma armadura de autopreservação que mantinha as pessoas à distância. Ela não sabia como confiar, como se abrir, como acreditar que alguém pudesse genuinamente se importar com ela. Então ficava sozinha, comia sozinha, estudava sozinha, existia sozinha. Mas a música permanecia. Em segredo, ela continuava cantando, escrevendo, sonhando. Guardava dinheiro de pequenos bicos que fazia na vizinhança, e aos 16 anos, comprou um violão usado com o próprio suor. Aprendeu a tocar sozinha, assistindo vídeos na internet em momentos roubados, quando todos estavam fora de casa. Criou um pequeno canal online onde postava covers, usando um pseudônimo, sem mostrar o rosto. Era sua válvula de escape, seu mundo paralelo onde podia ser quem realmente era. O canal cresceu lentamente. Algumas dezenas de visualizações se transformaram em centenas, depois em milhares. As pessoas comentavam, elogiavam, diziam que sua voz era especial. Era a primeira vez na vida que Lara recebia reconhecimento positivo, e isso alimentou algo dentro dela, uma pequena chama de esperança que ela pensava ter morrido há muito tempo. Mas em casa, a situação só piorava. Aos 17 anos, depois de uma discussão particularmente violenta onde sua mãe a chamou de peso morto e seu pai disse que ela era uma decepção constante, Lara tomou uma decisão. Ela não podia mais viver assim. Não podia mais acordar todos os dias num lugar onde não era querida, onde sua existência era tratada como um fardo. Ela tinha que sair. Foi numa terça-feira chuvosa de março que ela fez as malas. Não. Tinha muito a levar. Algumas roupas, o violão, seus cadernos de letras, e os R$ 300 que havia economizado. Desceu as escadas com o coração batendo violentamente no peito, esperando que alguém perguntasse para onde estava indo, que alguém notasse a mochila pesada nas costas, que alguém se importasse. Ninguém se importou. A mãe estava no celular, conversando com uma amiga. O pai assistia a um jogo na televisão. Gabriel estava no quarto, jogando videogame. Bianca pintava as unhas na cozinha. Lara parou na sala de estar, olhando para aquelas pessoas que compartilhavam seu sangue mas não sua humanidade. Estou indo embora, disse ela, a voz tremendo apenas ligeiramente. O pai nem virou a cabeça. A mãe fez um gesto displicente com a mão, como quem espanta uma mosca chata. Faça o que quiser, Lara. Você sempre faz mesmo. Gabriel gritou do quarto. Traz pizza quando voltar. Bianca riu, uma risada cruel e aguda. Ela não vai durar uma semana. Vai ver como é duro lá fora e vem rastejando de volta. Lara olhou para cada um deles pela última vez. Gravou aqueles rostos na memória, não com amor, mas com a dolorosa clareza de quem finalmente aceita uma verdade inescapável. Ela nunca foi parte daquela família. Nunca seria. E ficar ali, mendigando migalhas de afeto, só a destruiria completamente. Então ela saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou como um trovão em seus ouvidos. Ela esperou, por um momento infinito, que alguém abrisse a porta, que alguém corresse atrás dela, que alguém dissesse que era tudo um mal-entendido, que ela era amada, que eles precisavam dela. Mas a porta permaneceu fechada. Não houve gritos, não houve correria, não houve nada além do som da chuva caindo e do barulho distante do trânsito. Foi só então, sozinha na rua molhada, que Lara permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou por tudo que nunca teve,
por todo o amor que lhe foi negado, por todas as vezes que se sentiu pequena e sem valor. Chorou pela criança que ela foi, aquela menina de 8 anos que não entendia porque não merecia uma festa de aniversário. Chorou pela adolescente que se tornará, invisível e negligenciada. E chorou pela jovem adulta que agora era, sem casa, sem família, sem nada além de um sonho frágil e uma voz que talvez ninguém jamais ouvisse. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo nasceu dentro dela. Uma determinação feroz, selvagem, inabalável. Ela provaria que estavam errados. Todos eles. Ela não era nada? Ela seria tudo. Ela não tinha talento? Ela mostraria ao mundo inteiro o quão errados estavam. Ela não duraria uma semana? Ela duraria a vida toda, e viveria melhor, mais plenamente, mais autenticamente do que qualquer um deles jamais poderia imaginar. Os primeiros meses foram brutais. Lara encontrou um pequeno quarto para alugar nos subúrbios, um espaço minúsculo e úmido que cheirava a mofo, mas era dela. Conseguiu emprego numa lanchonete, trabalhando turnos longos por um salário miserável. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 3 da tarde, depois ia para outro emprego numa lavanderia, ficando até às 9 da noite. Chegava em casa exausta, mal tendo energia para comer antes de desabar na cama. Mas mesmo exausta, mesmo destruída pelo cansaço, ela nunca abandonou a música. Toda noite, não importava quão tarde fosse, ela pegava o violão e tocava. Cantava baixinho para não incomodar os vizinhos, mas cantava. Escrevia letras em guardanapos quando estava na lanchonete, em papéis de embrulho quando estava na lavanderia, em qualquer superfície disponível quando uma ideia a atingia. A música era seu oxigênio, e sem ela, ela não sobreviveria. Seu canal online continuava crescendo, lentamente mas consistentemente. Ela postava covers sempre que podia, e eventualmente começou a postar músicas originais. As letras vinham de um lugar profundo de dor e esperança, de luta e sonhos, e ressoavam com pessoas ao redor do mundo que se sentiam tão perdidas e rejeitadas quanto ela. Houve momentos em que Lara quase desistiu. Momentos em que a solidão era tão esmagadora que ela mal conseguia respirar. Momentos em que olhava para o próprio reflexo no espelho e via apenas a garota fracassada que sua família sempre disse que ela era. Houve noites em que chorou até não ter mais lágrimas, dias em que a fome apertou tanto que ela teve que escolher entre comer e pagar o aluguel. Teve uma vez, cerca de 1 ano depois de sair de casa, em que ficou doente. Uma gripe forte que a deixou febril e delirante. Ela estava sozinha naquele quartinho miserável, tremendo sob cobertores finos, sem ninguém para trazer um copo d'água ou verificar se ela estava bem. Foi naquele momento, no auge da febre, que ela quase pegou o telefone e ligou para a mãe. Quase. Mas então se lembrou. Lembrou da risada cruel de Bianca, da indiferença do pai, do desdém constante da mãe. Lembrou que ela não tinha uma família para quem ligar. E essa lembrança, por mais dolorosa que fosse, também a fortaleceu. Ela sobreviveu àquela gripe sozinha, assim como sobreviveria a tudo mais. Os meses se transformaram em anos. 2 anos de luta incansável, de trabalho árduo, de sacrifícios intermináveis. Lara economizou cada centavo possível, investindo em equipamento melhor para suas gravações. A qualidade dos vídeos melhorou, e com ela, o crescimento do canal acelerou. 100.000 inscritos. Depois 500.000. Depois 1 milhão. Foi quando ela tinha 1 milhão de inscritos que tudo mudou. Um produtor musical havia encontrado seu canal e ficado impressionado com sua voz e suas composições originais. Ele entrou em contato, oferecendo um encontro para discutir possibilidades. Lara estava cética. Tinha aprendido da forma mais difícil possível a não confiar facilmente, a não acreditar em promessas bonitas. Mas algo nela, talvez aquela chama teimosa de esperança que se recusava a morrer completamente, a convenceu a aceitar. O produtor, Marcos Vieira, era um veterano da indústria musical, conhecido por trabalhar com alguns dos maiores nomes da música brasileira e internacional. Quando ouviu Lara cantar ao vivo, sem edições ou truques, ele soube imediatamente que estava diante de algo especial. Não era apenas a qualidade técnica da voz, embora essa fosse impressionante. Era a emoção crua, a autenticidade visceral que ela trazia para cada nota. Cada música era uma confissão, uma ferida exposta, uma verdade nua e crua. Marcos ofereceu um contrato. Nada extravagante, mas justo, respeitoso, e com espaço para Lara manter controle criativo sobre sua música. Ela leu cada linha 3 vezes, procurando pegadinhas, procurando armadilhas. Mas parecia legítimo. Então, com as mãos tremendo, ela assinou.
O primeiro single foi lançado 6 meses depois. Chamava-se Invisível, e era uma música devastadoramente honesta sobre crescer sentindo-se não vista, não amada, não importante. A letra não mencionava explicitamente sua família, mas qualquer um que conhecesse sua história entenderia cada palavra. O vídeo musical mostrava Lara cantando sozinha em diversos espaços vazios, uma casa abandonada, uma rua deserta à noite, um campo vazio sob um céu cinzento. A estética era crua e melancólica, combinando perfeitamente com a emoção da música. Invisível explodiu. Não foi um sucesso instantâneo, mas cresceu organicamente, espalhando-se através de compartilhamentos, de playlists, de recomendações boca a boca. As pessoas se conectaram com aquela dor universal de não ser suficiente, de não ser vista. A música tocou em feridas que muitos carregavam em silêncio. Em 3 meses, estava no topo das paradas brasileiras. Em 6 meses, havia-se tornado um fenômeno internacional, traduzida para dezenas de idiomas, tocada em rádios ao redor do mundo. Lara Monteiro, a garota que não duraria uma semana sozinha, estava se tornando uma estrela global. O segundo álbum veio um ano depois, e solidificou sua posição. Cada música era uma obra-prima de vulnerabilidade e força, contando histórias de dor, superação, solidão e autodescoberta. As críticas foram universalmente positivas. As vendas quebraram recordes. Os shows esgotavam em minutos. Lara se viu viajando pelo mundo, cantando em arenas lotadas, vendo milhares de pessoas cantando suas próprias palavras de volta para ela. Era surreal. Havia noites em que ela acordava no hotel de alguma cidade estrangeira e precisava de vários minutos para lembrar onde estava. Havia momentos em que olhava para o mar de rostos numa plateia e não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. Ela, a garota invisível, agora era vista por milhões. Mas a fama trouxe seus próprios desafios. A exposição constante, a pressão, a perda de privacidade. Havia pessoas que a amavam e pessoas que a odiavam com igual intensidade. Havia tabloides inventando histórias sobre sua vida, paparazzi a seguindo, estranhos achando que a conheciam intimamente porque ouviam suas músicas. Através de tudo isso, Lara se manteve firme. Nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a humildade que a luta lhe havia ensinado. Tratava sua equipe com respeito, era generosa com fãs, usava sua plataforma para falar sobre saúde mental, sobre rejeição familiar, sobre a importância do amor próprio. Tornou-se um ícone não apenas pela música, mas pela mensagem que carregava. E durante todo esse tempo, ela não teve nenhum contato com sua família. Mudou de número de telefone após sair de casa, bloqueou todos em redes sociais, cortou todos os laços. Foi doloroso, mas necessário. Ela precisava daquele espaço, daquela distância, para se curar e crescer sem a toxicidade constante que eles representavam. Mas eles sabiam sobre seu sucesso. Era impossível não saber. Seu rosto estava em outdoors, sua música tocava em todos os lugares, seu nome era manchete constante. Lara ocasionalmente se perguntava o que eles pensavam, se sentiam algum arrependimento, se finalmente reconheciam o quão errados haviam estado. Mas eram pensamentos passageiros, que ela rapidamente empurrava para o fundo da mente. Eles não mereciam espaço em sua vida, nem mesmo em seus pensamentos. Foi num domingo de manhã, 3 anos e meio depois de ter saído de casa, que tudo mudou. Lara estava em seu apartamento em São Paulo, um espaço bonito e luminoso que era infinitamente diferente daquele primeiro quartinho miserável. Ela havia acabado de acordar, ainda de pijama, tomando café e navegando distraidamente no tablet, quando viu a notificação. Uma grande revista internacional havia publicado uma matéria de capa sobre ela. Lara Monteiro, a voz de uma geração. A matéria era extensa, detalhada, falando sobre sua ascensão meteórica, sua música impactante, sua influência cultural. Havia fotos lindas de sua última turnê, citações de críticos musicais renomados, análises profundas de suas letras. Mas o que chamou mais atenção foi uma seção específica, sua história pessoal. A jornalista havia feito uma pesquisa extensiva, conversado com pessoas que a conheciam nos primeiros dias após sair de casa, traçado sua jornada de luta até o estrelato. E, inevitavelmente, havia mencionado sua família, ou melhor, a ausência dela. A matéria não entrava em detalhes, respeitando a privacidade de Lara, mas deixava claro que ela havia construído seu sucesso completamente sozinha, sem apoio familiar. A matéria viralizou instantaneamente. Em poucas horas, era o assunto mais comentado nas redes sociais. Pessoas ao redor do mundo compartilhavam, discutiam, se emocionavam com a história de superação de Lara. Era inspirador,
diziam. Era prova de que era possível vencer mesmo quando o mundo inteiro estava contra você. E foi exatamente nesse dia, enquanto Lara assistia sua história se espalhar pelo globo, que seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pressionar o botão verde. Alô? Lara? Lara, minha filha, é você? A voz da mãe. Aquela voz que ela não ouvia há anos, aquela voz que tantas vezes havia sido fria, crítica, indiferente. Mas agora soava diferente. Carregada de emoção, quase quebrada, suplicante. Lara ficou paralisada. Não conseguia falar, não conseguia respirar. 1000 emoções conflitantes a atingiram de uma só vez: raiva, dor, confusão, e, para seu próprio desgosto, um resquício teimoso de esperança. Lara, por favor, não desligue. Eu vi a matéria. Todos nós vimos. Minha filha, estamos tão orgulhosos de você. Tão incrivelmente orgulhosos. Orgulhosos. A palavra ecoou na mente de Lara como uma piada cruel. Onde estava esse orgulho quando ela precisava? Onde estava quando ela mostrava suas notas, quando cantava em seu quarto, quando implorava por um mínimo de reconhecimento? Como você conseguiu esse número? Perguntou Lara, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Eu pedi para várias pessoas, liguei para seus empresários, expliquei que era sua mãe. Lara, querida, precisamos conversar. Precisamos nos ver. Fizemos uma festa aqui em casa hoje, para celebrar você, seu sucesso incrível. Toda a família está aqui. Venha, por favor. Venha para casa. Casa. Aquilo nunca foi casa. Foi uma prisão, um campo de batalha, um lugar de dor constante. Eu não. Lara começou, mas foi interrompida. Seu pai quer falar com você. Gabriel e Bianca também. Estamos todos aqui, esperando. Sentimos tanto sua falta, Lara. Tanto. Por favor, dê-nos uma chance de consertar as coisas. Havia lágrimas na voz da mãe agora. Lágrimas que Lara nunca ouviu antes, nem quando era criança chorando após mais uma rejeição, nem quando era adolescente implorando por um sinal de amor. Aquelas lágrimas só apareceram agora, quando havia câmeras, quando havia fama, quando havia algo a ganhar. Eu preciso pensar, disse Lara, e desligou antes que pudesse ouvir a resposta. Suas mãos tremiam. Deixou o telefone cair no sofá como se ele queimasse. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Todas as feridas cuidadosamente cicatrizadas estavam se abrindo de novo, sangrando, doendo como se fossem novas. Nas semanas seguintes, as tentativas de contato se intensificaram. Ligações diárias, às vezes múltiplas por dia. Mensagens de texto longas e emotivas. E-mails detalhados. Até cartas físicas começaram a chegar, enviadas para seu empresário, seu agente, qualquer endereço público que conseguissem encontrar. A mãe escrevia sobre arrependimento, sobre como havia sido dura demais, sobre como não reconheceu o talento de Lara a tempo. O pai falava sobre orgulho, sobre como sempre soube que ela era especial, sobre como queria fazer parte de sua vida novamente. Gabriel enviou um longo texto dizendo que amadurecera, que reconhecia seus erros, que queria conhecer a irmã que mal lembrava. Bianca postou nas redes sociais sobre sua incrível irmã famosa, compartilhando fotos antigas onde Lara mal aparecia, agora legendadas com mensagens de amor e apoio. Era performático. Era falso. Era tudo que Lara temia e esperava ao mesmo tempo. Mas a parte mais difícil, a parte que realmente a torturava, era a minúscula voz dentro dela que ainda queria acreditar. A criança que ainda vivia dentro de seu peito, aquela menininha de 8 anos sem festa de aniversário, ainda implorava por migalhas de amor daquelas pessoas. Ainda queria ouvir que era amada, que sempre foi amada, que tudo tinha sido um terrível mal-entendido. Lara conversou com sua terapeuta, uma mulher sábia que a ajudava a navegar os traumas de sua infância. A terapeuta não lhe disse o que fazer, mas fez perguntas que forçaram Lara a confrontar verdades desconfortáveis. Por que você acha que eles estão entrando em contato agora? Por causa da fama, respondeu Lara, a resposta óbvia. E como isso te faz sentir? Com raiva. Usada. Como se meu valor estivesse atrelado ao meu sucesso. E se você decidir vê-los, o que espera ganhar com isso? Essa pergunta foi mais difícil. Lara ficou em silêncio por longos minutos, lutando contra a verdade que não queria admitir. Eu acho que ainda quero que eles me amem. A parte racional de mim sabe que isso é tolice, que pessoas assim não mudam, que isso vai acabar me machucando de novo. Mas tem uma parte de mim,
pequena e patética, que ainda quer ser a filha deles. Que ainda quer pertencer. A terapeuta assentiu com compreensão. Esse desejo não é patético, Lara. É profundamente humano. O amor familiar é uma necessidade básica. Mas você precisa decidir se buscar esse amor específico vale o preço que provavelmente terá que pagar. Lara pensou naquelas palavras por dias. Estava em turnê pela Europa na época, cantando para multidões todas as noites, mas seus pensamentos estavam sempre naquele dilema. Ver ou não ver? Perdoar ou seguir em frente? Dar uma chance ou proteger sua paz duramente conquistada? Foi em Paris, após um show particularmente emocional, que ela tomou uma decisão. Iria vê-los. Não porque eles mereciam, não porque ela estava pronta para perdoar, mas porque precisava de um fechamento. Precisava olhar nos olhos deles como a pessoa que se tornará, não como a garota quebrada que eles conheceram. Precisava dizer coisas que nunca teve coragem de dizer. E depois, qualquer que fosse o resultado, poderia seguir em frente sem aquele peso de ir se a assombrando. Marcou o encontro para um sábado, num café neutro, público, seguro. Não na casa deles, nunca na casa deles. Um lugar onde ela pudesse sair quando quisesse, onde tivesse controle. Pediu que viessem apenas os pais primeiro. Não estava pronta para enfrentar todos de uma vez. O dia chegou com uma velocidade aterrorizante. Lara se vestiu cuidadosamente, escolhendo um conjunto que a fazia sentir poderosa. Calça preta elegante, blazer bem cortado, botas de salto que adicionavam alguns centímetros à sua altura. Maquiagem impecável, cabelo perfeitamente arrumado. Era uma armadura, e ela precisava de cada camada. Chegou ao café 10 minutos adiantada, posicionando-se numa mesa de canto onde podia ver a entrada. Pediu um chá que mal tocou, seus dedos tamborilando nervosamente na xícara. E então os viu. Seus pais pareciam mais velhos do que ela lembrava. O pai tinha mais cabelos brancos, linhas mais profundas ao redor dos olhos. A mãe tinha emagrecido, parecia menor de alguma forma. Eles a viram imediatamente, seus rostos se iluminando com sorrisos largos, quase desesperados. Lara! A mãe praticamente correu até ela, braços estendidos para um abraço. Lara se levantou, mas manteve distância, seu corpo rígido, não receptivo. A mãe parou, os braços caindo, o sorriso vacilando mas não desaparecendo completamente. É tão bom te ver, disse o pai, e havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas reais, Lara notou com surpresa. Sentaram-se, um silêncio pesado se instalando sobre a mesa. Lara esperou. Não ia facilitar para eles. Se queriam sua presença, teriam que trabalhar por ela. Foi a mãe que falou primeiro. Lara, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que falhamos com você. Eu sei que te machucamos. E eu sei que desculpas não são suficientes, não podem apagar anos de negligência, ofereceu Lara, sua voz cortante. Rejeição? Abuso emocional? A mãe empalideceu. Sim. Tudo isso. E eu não tenho desculpas. Eu não tenho justificativas. Só tenho arrependimento. Arrependimento, repetiu Lara. Interessante como esse arrependimento só apareceu depois que meu rosto ficou em outdoors pelo mundo todo. Não é assim, protestou o pai. Nós pensamos em você. Muitas vezes. Nos preocupamos. Preocuparam? A voz de Lara subiu, atraindo olhares de outras mesas. Ela se forçou a baixar o tom. Quando eu saí de casa, com 17 anos, com R$ 30 no bolso, vocês se preocuparam. Quando eu passei fome, quando fiquei doente e sozinha, quando dormi em lugares que não eram seguros, vocês se preocuparam. Não sei, porque nenhum de vocês pegou o telefone uma única vez em 3 anos e meio. Nós achamos que você precisava de espaço, a mãe disse fracamente. Que você voltaria quando estivesse pronta. Eu não saí de férias, explodiu Lara. Eu saí porque vocês me fizeram sentir que eu não tinha valor, que não merecia existir naquele espaço. Vocês riram quando eu disse que estava indo embora. Riram, e disseram que eu não duraria uma semana. E sabem de uma coisa? Quase não durei. Quase desisti 1000 vezes. Mas não voltei. Vocês sabem por quê? Porque mesmo na pior miséria, mesmo nos dias mais sombrios, ainda era melhor do que mais um dia naquela casa sentindo que eu era nada. As lágrimas estavam rolando pelo rosto da mãe agora. O pai olhava para suas próprias mãos, os ombros curvados. Nós erramos, sussurrou a mãe. Erramos terrivelmente. E eu carrego isso comigo todos os dias. Quando te vejo na televisão,
Quando ouço suas músicas, eu ouço a dor que causamos. Eu vejo a menina que afastamos. E me odeio por isso. E Gabriel? Bianca? Perguntou Lara. Eles também se arrependem? Ou só querem conhecer a irmã famosa? O pai finalmente olhou para ela. Eles eram crianças, Lara. Seguiram nosso exemplo. A culpa é nossa, não deles. Eles eram crianças quando tinham 8, 10 anos. Mas eram adolescentes quando eu saí. Velhos o suficiente para saber que crueldade é crueldade. Ninguém respondeu a isso. A verdade pesava demais. Por que vocês queriam me ver? Perguntou Lara finalmente. O que vocês realmente querem? A mãe engoliu em seco. Eu quero minha filha de volta. Quero a chance de conhecer a mulher incrível que você se tornou. Quero fazer parte da sua vida, se você me deixar. E não tem nada a ver com o fato de eu ser famosa agora? De eu ter dinheiro? De eu ter influência? Não, protestou a mãe, mas havia algo em seus olhos, uma hesitação minúscula que Lara captou imediatamente. Vocês estão com dificuldades financeiras? Perguntou Lara diretamente. O silêncio foi resposta suficiente. Lara riu, um som amargo e sem humor. Claro que estão. Deixe-me adivinhar, as coisas não vão bem? Precisam de ajuda? E pensaram, bem, temos uma filha rica agora, talvez ela possa nos ajudar. É isso? Lara, não é só isso, começou o pai. Mas é isso também, não é? Seja honesto comigo pelo menos uma vez na vida. O pai suspirou pesadamente. Sim, estamos passando por dificuldades. Perdi meu emprego há 2 anos. Temos dívidas. Gabriel está desempregado também, voltou a morar conosco com a esposa e o filho bebê. Bianca largou a faculdade. As coisas estão difíceis. Lara assentiu lentamente. Lá estava a verdade, finalmente exposta. Eles não queriam Lara. Queriam o que Lara podia oferecer. E vocês acham que eu deveria ajudar? Depois de tudo? Você é nossa filha, disse a mãe, como se isso explicasse tudo. Eu fui sua filha quando tinha 8 anos e não ganhei uma festa de aniversário enquanto meus irmãos ganharam. Fui sua filha quando tinha 12 anos e vocês riram do meu sonho. Fui sua filha quando tinha 15 anos e me trataram como empregada. Fui sua filha quando tinha 17. E saí pela porta sem que nenhum de vocês movesse um dedo para me impedir. Mas agora que eu tenho algo que vocês querem, agora eu sou filha de novo? É assim que funciona. Nós estamos arrependidos, Lara, repetiu a mãe, desesperada agora. Verdadeiramente arrependidos. E sim, precisamos de ajuda. Mas isso não significa que nosso arrependimento não seja real. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Lara olhou para aquelas duas pessoas que deveriam ter sido seu porto seguro, seu apoio incondicional, sua base. E viu exatamente o que eram: falhos, egoístas, humanos demais. Não eram monstros. Eram apenas pessoas profundamente imperfeitas que haviam cometido erros terríveis e agora estavam pagando por eles de várias formas. Mas isso tornava o perdão mais fácil? Tornava a dor menos real? Eu preciso de tempo, disse Lara finalmente. Eu preciso processar tudo isso. E preciso decidir o que é melhor para mim, não para vocês. Vocês tiveram anos para tomar decisões sem considerar meus sentimentos. Agora é minha vez. Mas você vai pensar sobre isso? Vai considerar? Eu vou pensar, interrompeu Lara. Não prometo nada além disso. Levantou-se, pegou sua bolsa. Os pais se levantaram também, incertos, claramente querendo dizer mais, fazer mais. Lara, a mãe chamou quando ela já estava quase na porta. Eu realmente sinto muito. Mais do que palavras podem expressar. Lara olhou para trás, para aquela mulher que havia carregado dentro de si por 9 meses, que deveria ter sido sua primeira forma de amor, e não foi. Eu sei que sente, disse ela suavemente. Mas arrependimento não apaga a dor. E desculpas não constroem pontes que foram completamente queimadas. E saiu. Nas semanas que se seguiram, Lara mergulhou no trabalho. Tinha shows, gravações, entrevistas. Manteve-se ocupada, distraída, mas os pensamentos sobre o encontro nunca estavam longe. Conversou longamente com sua terapeuta, com amigos próximos, com sua empresária que havia se tornado quase uma figura materna para ela. Todos tinham opiniões. Alguns diziam que ela deveria perdoar, que família era importante, que todos mereciam segundas chances. Outros diziam que ela não devia nada a eles, que deveria proteger sua paz, que perdão não significava reconciliação.
No final, Lara sabia que a decisão era só dela. Foi numa noite, escrevendo uma nova música, que a clareza finalmente chegou. A letra fluía quase automaticamente, palavras sobre ciclos que precisam ser quebrados, sobre amor que deve ser escolhido conscientemente, não dado cegamente. Sobre reconhecer que algumas feridas não podem ser totalmente curadas, mas podem ser aceitas e integradas em quem você se torna. Ela ligou para os pais no dia seguinte. Eu pensei muito sobre tudo, disse ela sem preâmbulos. E cheguei a algumas conclusões. Havia silêncio do outro lado da linha, respiração presa esperando o veredicto. Eu vou ajudar financeiramente. Vou pagar as dívidas, vou garantir que vocês tenham estabilidade. Mas não porque sou filha de vocês. É porque eu escolho ser uma pessoa que ajuda quem está em necessidade, mesmo quando me machucaram. É porque eu não quero carregar o peso de saber que poderia ter ajudado e não ajudei. Mas isso não significa que estamos bem. Não significa que tudo está perdoado. Lara. Deixe-me terminar. Eu vou fazer terapia familiar com vocês se vocês estiverem dispostos. Terapia real, com um profissional, onde vamos destrinchar tudo o que aconteceu e tentar entender. Eu não prometo reconciliação. Não prometo que vou querer vocês na minha vida depois disso. Mas prometo tentar. Prometo dar uma chance honesta para ver se existe algo que possa ser salvado aqui. Nós faremos qualquer coisa, disse a mãe rapidamente. Qualquer coisa que você quiser. E quanto a Gabriel e Bianca, eles também precisam estar dispostos a fazer esse trabalho. Não vou simplesmente aparecer em almoços de família e fingir que está tudo bem. Ou vamos fundo e lidar com tudo, ou não vamos ter relacionamento nenhum. Não aceito meio termo. Entendido. E mais uma coisa, vocês não podem falar sobre mim publicamente. Não podem dar entrevistas, não podem postar sobre mim nas redes sociais, não podem usar meu nome para ganhar qualquer coisa. Se eu descobrir que vocês estão fazendo isso, corto contato imediatamente e permanentemente. Isso é inegociável. Concordamos, disse o pai, sua voz embargada. Contudo, Lara suspirou. Então vamos tentar. Mas vocês precisam entender, eu não sou mais aquela garota que vocês conheceram. Eu mudei. Eu cresci. E a Lara que existe agora não vai tolerar desrespeito, negligência ou ser tratada como segunda opção. Se vocês não conseguem me amar e respeitar como eu sou agora, então é melhor nem começarmos. Nós entendemos, disse a mãe. E Lara? Obrigada. Por nos dar essa chance. Não vamos desperdiçá-la. Veremos, disse Lara, e desligou. Os meses seguintes foram difíceis. As sessões de terapia familiar eram intensas e emocionalmente devastadoras. Tantas coisas foram ditas, tantas feridas foram expostas. Houve momentos em que Lara quase desistiu, momentos em que a dor parecia grande demais para valer a pena. Mas algo a manteve firme. Lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Não era perdão completo, não era reconciliação mágica. Mas era compreensão. Era o começo de algo. Lara aprendeu sobre as próprias inseguranças de sua mãe, sobre como ela projetou suas próprias inadequações em Lara. Aprendeu sobre a rigidez emocional do pai, sobre como ele foi criado numa família onde afeto não era demonstrado e repetiu o padrão. Não eram desculpas, mas eram explicações. Eram contextos que tornavam os pais menos monstros e mais humanos tragicamente falhos. Gabriel e Bianca também revelaram suas próprias culpas e vergonhas. Gabriel admitiu que sempre soube que Lara era tratada diferente, mas era mais fácil participar da crueldade do que desafiá-la. Bianca confessou que tinha ciúmes do talento natural de Lara, que sua própria necessidade de ser a favorita a cegou para a dor que estava causando. Nada disso apagava o passado. Mas começou a construir algo novo, algo frágil mas potencialmente real. 1 ano e meio depois daquele primeiro encontro no café, a família toda estava reunida para o aniversário de Lara. Não numa grande celebração pública, mas num jantar pequeno e íntimo em seu apartamento. Havia tensão ainda, momentos desconfortáveis, memórias dolorosas que surgiam inesperadamente. Mas havia também risos genuínos. Havia esforço real de todos os lados. Havia o começo de algo que poderia, talvez, eventualmente, ser chamado de família. Quando todos foram embora e Lara estava sozinha com seus pensamentos, ela percebeu algo importante. Ela não tinha perdoado completamente. Talvez nunca perdoasse totalmente. As cicatrizes daqueles anos permaneciam, algumas feridas eram profundas demais para curar por completo. Mas ela havia encontrado paz. Não a paz de um final feliz de conto de fadas,
onde tudo é esquecido e todos vivem felizes para sempre. Mas a paz de aceitar que a vida é complexa, que as pessoas são imperfeitas, que o amor pode existir mesmo quando machucado e remendado. Ela havia provado, principalmente para si mesma, que não era nada como lhe disseram. Era tudo. Era talentosa, forte, resiliente, digna de amor. E mais importante, ela não precisava da validação deles para saber disso. A validação vinha de dentro, era dela e só dela. Lara Monteiro continuou sua carreira, alcançando alturas cada vez maiores. Mas o sucesso não era mais sua única definição de valor. Ela era valiosa porque existia, porque sobreviveu, porque escolheu ser gentil num mundo que foi cruel com ela. Era valiosa porque transformou dor em arte, porque usou sua voz não só para cantar, mas para falar por todos que já se sentiram invisíveis. E quando subia nos palcos, vendo milhares de rostos olhando para ela, ela não via apenas fãs. Via todas as versões de si mesma que lutaram para chegar até ali. Via a criança de 8 anos que chorou no próprio aniversário esquecido. Via a adolescente de 15 que se sentiu como empregada na própria casa. Via a jovem de 17 que saiu com uma mochila e R$ 30, aterrorizada mas determinada. Via todas elas, e cantava para elas, validando cada lágrima, cada dor, cada momento de força. O relacionamento com sua família permaneceu complexo. Havia dias bons e dias ruins. Havia momentos de conexão genuína e momentos de lembranças dolorosas. Não era perfeito, talvez nunca seria. Mas era real. Era honesto. E talvez isso fosse suficiente. Anos depois, quando Lara escreveu sua autobiografia, dedicou-a não à sua família, não aos fãs, mas a si mesma. Para a garota que quase desistiu, mas não desistiu. Para a mulher que escolheu se amar quando ninguém mais o fez. Esta história é sua. Sempre foi. E no último capítulo, ela escreveu: perdoar não é esquecer. É escolher não deixar o passado ditar seu futuro. É reconhecer a dor, validá-la, e depois decidir conscientemente não deixá-la te controlar. Eu perdoei minha família? Em parte. Eu os amo? É complicado. Mas eu me amo? Completamente. E no final, essa foi sempre a coisa mais importante. Porque você pode sobreviver sem o amor dos outros, mas não pode verdadeiramente viver sem o seu próprio. Se você gostou dessa história, compartilha com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Até a próxima história.